A guerra da Ucrânia trouxe de volta a importância da OTAN. Durante a Cúpula de Madrid, em junho de 2022, a aliança apresentou seu novo conceito estratégico, o primeiro desde 2010. Esse documento destacou a Rússia como a maior ameaça à segurança dos países membros. Também mencionou novos desafios como o crescimento da China e os riscos cibernéticos. O conceito enfatizou a necessidade de combinar defesas convencionais, nucleares e cibernéticas. Além disso, incentivou a cooperação com parceiros em todo o mundo. Os países membros anunciaram um plano ambicioso para aumentar suas unidades de reação rápida, passando de 40 mil para mais de 300 mil soldados. Para reforçar sua posição na parte oriental, a OTAN aumentou sua presença militar, criando grupos táticos em países como Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Essas ações fortaleceram a presença ocidental em uma região geograficamente crucial. O plano também incluiu a aceitação da adesão da Finlândia e da Suécia, duas nações que historicamente foram neutras. Com essa expansão, a OTAN aumentou sua fronteira com a Rússia em impressionantes 1.300 quilômetros e melhorou o controle estratégico sobre o acesso ao Mar Báltico, uma área vital para a segurança naval. Pesquisas recentes mostram que o apoio dos ucranianos à adesão do país à OTAN cresceu significativamente, passou de menos de 40% para 83% durante os primeiros meses de conflito. Isso sugere que, com a diminuição das hostilidades, as chances da Ucrânia se juntar à OTAN se tornaram mais favoráveis comparadas ao período anterior à guerra. Enquanto a OTAN se fortalece, a União Europeia lançou o plano Rearm Europe, Rearmar a Europa. Este plano pode levar os países da União Europeia a gastar até 800 bilhões de euros em defesa nos próximos anos. Esse movimento representa uma mudança histórica na política de defesa europeia, que agora busca ser mais assertiva e independente. Diante desse cenário, vale a pena refletir sobre as decisões da Rússia. Ao decidir ocupar a Ucrânia, a Rússia fortaleceu o bloco que queria desafiar. Como resultado, enfrentou sanções, perdeu mercados e influência e se tornou mais dependente da China. Ironia das ironias, agora o Kremlin tem que lidar com um número significativamente maior de armas voltadas para ele, algo que é difícil de acreditar que não foi percebido pelas elites russas. Os defensores da ideia de racionalidade estratégica argumentam que, em situações nas quais os custos são altos e os benefícios são incertos, a melhor opção seria recuar. No entanto, em vez de recuar, os líderes russos decidiram avançar. Essa escolha revela que, na prática, a política internacional é menos previsível do que os modelos sugerem. Essa contradição nos leva à pergunta final. A decisão de Vladimir Putin pode realmente ser considerada racional, segundo a lógica do pensamento realista? A teoria realista nos ensina que os estados buscam sempre a ação racional, ou seja, procuram maximizar seus ganhos e minimizar seus custos. Segundo essa perspectiva, cada ação deve ser cuidadosamente calculada, levando em consideração tanto os benefícios quanto os riscos envolvidos. Para entender se a decisão de Vladimir Putin está alinhada com a teoria da racionalidade estratégica, é preciso analisar o contexto que precedeu essa decisão crucial. Naquele momento, havia uma divisão evidente na OTAN, que se manifestou na Cimeira de Bruxelas, em junho de 2021. Embora os participantes tenham expressado a intenção de considerar um plano de adesão da Ucrânia no futuro, não foram dados passos significativos nessa direção. Diante desse cenário delicado, cabe questionar qual deveria ser a atitude de Vladimir Putin. Considerando que a OTAN enfrentava desafios internos e havia uma oposição ao seu projeto de expansão, a última coisa que Putin deveria querer era fornecer à aliança um motivo para se revitalizar. Em vez disso, ele poderia ter explorado as fissuras internas do bloco, o que ajudaria a enfraquecer a unidade da aliança e a promover os interesses russos de maneira mais estratégica. Se esse fosse o objetivo, várias medidas alternativas poderiam ter sido consideradas, como será demonstrado a seguir. 1. Explorar divisões políticas entre os membros.
Os países da OTAN não são homogêneos. Existem diferenças nas suas prioridades políticas, econômicas e militares. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido frequentemente adotam posturas mais assertivas contra a Rússia, países como Alemanha, França e Itália tendem a preferir abordagens mais diplomáticas, baseadas em seus interesses econômicos. Putin poderia intensificar iniciativas diplomáticas e econômicas que aprofundassem essas divergências, oferecendo acordos bilaterais vantajosos e destacando os custos de uma escalada militar para a população europeia. 2. Fomentar movimentos populistas e anti-OTAN. Nos últimos anos, movimentos populistas e eurocéticos têm ganhado destaque em diversos países europeus, como Hungria, Polônia e França. Esses grupos frequentemente criticam a influência dos Estados Unidos e a relevância da OTAN. A Rússia poderia ter apoiado discretamente esses movimentos, ampliando sua influência política e criando resistência interna à continuidade ou expansão da aliança. 3. Empregar ferramentas de guerra híbrida. Além da diplomacia, a Rússia é conhecida por sua experiência em guerras híbridas, que incluem campanhas de desinformação, ataques cibernéticos e interferências eleitorais. Em vez de optar por uma intervenção militar direta, essas ferramentas poderiam ser utilizadas para minar a confiança nos governos que apoiam a OTAN, aumentando a polarização política. Um exemplo seria intensificar campanhas de desinformação que associem a OTAN a ameaças econômicas ou sociais, alimentando o ceticismo popular. 4. Oferecer alternativas econômicas aos países europeus. Muitos países europeus dependem das exportações de energia russa e de outros setores comerciais. Em vez de romper esses laços abruptamente, a Rússia poderia ter utilizado sua posição como fornecedora estratégica para negociar acordos bilaterais vantajosos, especialmente com países mais dependentes, como Alemanha e Itália. Essa abordagem poderia criar fissuras dentro da OTAN, levando alguns membros a hesitarem em impor sanções rígidas ou a assumir posturas hostis em relação a Moscou. 5. Promover uma narrativa de paz e estabilidade. Uma estratégia mais sutil poderia envolver posicionar a Rússia como defensora da paz e estabilidade na Europa, contrastando com a narrativa de confronto promovida pela OTAN. Isso poderia incluir iniciativas diplomáticas como propostas de tratados de segurança regional ou zonas neutras em áreas estratégicas, como a Ucrânia. Assim, Moscou poderia tentar isolar os Estados Unidos dentro da aliança, apresentando-os como os verdadeiros instigadores da tensão. 6. Evitar provocar a adesão de novos membros. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN foi uma consequência direta da invasão russa da Ucrânia. Antes desse evento, ambos os países mantinham uma postura de neutralidade. Se a Rússia tivesse evitado ações ameaçadoras à soberania dessas nações, poderia ter mantido suas fronteiras ocidentais mais seguras e reduzido a pressão sobre a OTAN para expandir sua presença. Essas alternativas ilustram que uma abordagem mais estratégica e ponderada poderia ter gerado resultados distintos para a Rússia, evitando a escalada do conflito e a resposta unificada da OTAN. A pesquisa que originou este vídeo foi realizada com o intuito de analisar os múltiplos equívocos da abordagem realista em relação ao conflito russo-ucraniano. Inicialmente, muitos especialistas consideravam a eclosão da guerra uma possibilidade remota, desacreditando as advertências dos Estados Unidos como simples exageros. Em seguida, prevaleceu a expectativa de que o conflito seria de baixa intensidade, restringindo-se no máximo à região do Donbass. Com o desenrolar dos eventos, aqueles que inicialmente desconsideraram a invasão da Ucrânia passaram a ver o problema como um mero dilema de segurança, vinculando-o à expansão da OTAN e mantendo a crença de que Vladimir Putin não teria alternativas viáveis. Esses erros refletem um padrão de decisões estratégicas que não se coadunam com os paradigmas convencionais. Ora, se a Rússia houvesse optado por uma abordagem mais cautelosa e menos agressiva, aproveitando as divisões internas da OTAN e apresentando sua própria visão de estabilidade, poderia ter alcançado seus objetivos geopolíticos sem ressuscitar uma aliança que já parecia em declínio. Entretanto, a escolha pelo conflito armado evidencia que decisões estratégicas muitas vezes são influenciadas por fatores que vão além da lógica estratégica, como emoções, ideologias e erros de julgamento.
Por essa razão, em muitos momentos, a teoria, embora coerente, revela-se distante da complexidade do mundo real. Atualmente, a principal preocupação da comunidade internacional é encontrar uma solução para a crise antes que suas consequências se tornem desastrosas. Para isso, é preciso adotar perspectivas diferentes daquelas que se mostraram incapazes de perceber o abismo ao qual todos se dirigiam. Teorias são lentes, não verdades. E em tempos de crise, é preciso trocá-las quando deixam de nos mostrar o que está à frente. O filósofo Friedrich Nietzsche alertou certa vez que, ao encarar fixamente o abismo olha para dentro de nós. Nas circunstâncias atuais, contudo, não há alternativa. É imprescindível enfrentar o abismo antes que sejamos todos tragados por ele. Não há nada que a guerra tenha feito de mais perigoso do que nos acostumar com ela.